Evolução em Minutos. Olá, caros marinheiros evolucionários, tudo bem? Bem-vindos de volta. Vocês estão sintonizados em mais um episódio do nosso podcast Evolução em Minutos, onde mergulhamos no mundo fascinante e polêmico da ciência, biologia e evolução. Nós estamos abrindo, nossa quinta temporada. E nesse primeiro episódio da nossa quinta temporada, a gente vai falar sobre a polilaminina, que está tendo um reflexo muito grande na mídia por causa da pesquisadora brasileira, a Tatiana Sampaio, uma pesquisadora experiente, professora da UFRJ, e que fez trabalhos iniciais com ratos, mostrando o poder da laminina, da polilaminina, e está tentando publicar um artigo da polilaminina e o seu uso para recuperação de injúrias na coluna vertebral em humanos. Eu sou a Dani Detoni e hoje eu estou na companhia do Chico. Oi. Do Fábio. Oi. Da Ingrid. Oi. Do Jota. Opa. E da Alice. Olá. Diário de bordo. A laminina é um grupo de proteínas, de glicoproteínas, que ficam localizadas na matriz extracelular de animais e são um dos principais componentes da lâmina basal. Eles atuam em muitas coisas, mas principalmente no desenvolvimento embrionário e na organogênese. Mas em geral, em condições de homeostase, do corpo, eles se encontram em uma forma polimerizada, ou seja, ligados uns nos outros. No entanto, quando a gente tenta extrair isso de tecidos animais, a gente acaba sempre fragmentando eles, separando-os em só cada molécula individual de laminina. E o que o estudo e as pesquisas, da Tatiana e sua equipe fizeram foi conseguir sintetizar ou juntar essas proteínas de laminina em laboratório, basicamente, para conseguir induzir de volta. Porque nesse estado da laminina polimerizada é que o corpo consegue reconhecer e utilizar ela. A forma individual, se tu induzir, tu não consegue provocar regeneração em humanos. Exato. Então, o que a gente tem é que a laminina, ela não é ativa na regeneração, Ela se quebra nessas 3 moléculas que ficam juntas, mas não um polímero, E, então, ela é fundamental no nosso desenvolvimento e especialmente no desenvolvimento neural da nossa espécie. A atuação medicinal da polilaminina funciona da seguinte maneira. É uma injeção, que eles utilizam da polilaminina após uma lesão medular. Daí, nos estudos da professora Tatiana, ela fez em ratos, Depois ela também fez outro estudo que foi essa análise em cachorros de diferentes raças. Mas nos ratos promoveu uma recuperação funcional, associada a uma diminuição dessa inflamação e da perda de tecido e a um aumento da regeneração dos axônios. No estudo piloto, avaliaram a segurança e os possíveis benefícios de uma única injeção de polilaminina durante a fase aguda da lesão medular em humanos. Nesse estudo, o tratamento com polilaminina levou ao retorno da contração motora voluntária em 6 dos 8 pacientes diagnosticados com lesão medular completa funcional. A possível explicação da melhoria nos 6 pacientes é que a polilaminina permanece ativa na medula espinhal por tempo suficiente para suportar o alongamento das fibras que brotam após a lesão. Vamos lembrar que um neurônio, ele tem uma parte onde tem o núcleo, e ele tem uma prolongação bem comprida, que na ponta, tem sinapses e tal, e a nossa medula, ela é constituída desses prolongamentos neuronais que são chamados axônios. Então, quando a gente fala, regeneração axonal, o que a gente está querendo é que a medula, que é constituída dessa parte celular,
do neurônio, né, esse axônio, que essa regeneração aconteça. Então, o que a gente vê é que desses 8 pacientes, 3 faleceram. O nosso ouvinte deve estar pensando, mas nossa, um estudo só com 8 participantes? É isso mesmo, gente. Teoricamente, a gente sempre espera, né, um número amostral um pouco maior. Mas percebam que é difícil para um pesquisador que está trabalhando, né, com injúrias na medula, com acidentes, né, que podem levar à tetraplegia ou à paraplegia, que a gente tenha muitas pessoas disponíveis para esse estudo, né? E uma questão importante que a professora Tatiana deixou clara nas suas entrevistas é que a aplicação da polilaminina na medula, né, via uma seringa, ela tem que ser feita pelo menos em 48 horas, ou seja, a lesão ela não pode estar muito antiga, né? Terra à vista! E daí, Chico, o que que tu acha? É possível que essa explicação na melhora desses 6 pacientes, né, seja somente explicada pela polilaminina ou a gente teria alguns outros mecanismos que poderiam explicar? Tá, então, a polilaminina, como visto nos experimentos da Tatiana e a equipe dela, mostrou que ela consegue sim ativar alguns mecanismos de regeneração, de reparo, né, dos axônios, mas também mostrou que a própria indução da polilaminina atrai outras células, outras coisas para o corpo, especificamente os macrófagos, que aconteceu em um deles, né, que são as células que basicamente limpam e atuam nessa parte da proteção, elas conseguem também estimular um reparo no tecido medular. Então, inclusive, essa pesquisa ficou com não necessariamente uma dúvida, mas isso necessita mais pesquisa para conseguir confirmar se é diretamente a polilaminina, ela em si, que repara a medula, ou se ela consegue atrair essas outras células que fazem daí esse mecanismo de reparo. Mas independente disso, sim, nessa situação com os ratos, teve sim um aumento, né, no crescimento e em alguns casos realmente regeneração dessa parte medular. Eu acho que tem uma coisa que precisa ficar claro, é que os estudos em ratos, eles são, assim, bem conclusivos, né? Eu acho que até a Tatiana se baseia nesses estudos para fazer as afirmações dela de que a polilaminina realmente funciona para isso. Mas, pelo estudo em humanos, que não foi publicado ainda, levando, assim, o método científico à risca, não dá pra gente dizer se os pacientes que se curaram por causa da polilaminina, ao mesmo tempo que os pacientes que morreram também não morreram por causa da polilaminina. As duas afirmações podem ser verdadeiras. Se tu afirma uma, tu pode afirmar outra também. Então, pro método ser validado, precisa do controle. Precisa de uma comparação, né? Acho que é isso. Dado base. Não é nem o placebo, na verdade, né? É tu conseguir isolar o efeito, né? Porque daí se tu aplica se tu só simplesmente... Por exemplo, tu poderia fazer assim, 8 pacientes foram dado tapa na cara. E aí esses 8 se curaram. Tá, mas tu não sabe, porque tu não teve 8 pacientes que não foram dado tapa na cara pra dizer que realmente foi o tapa na cara que resolveu, né? Um grupo controle significa o seguinte: nós vamos submeter algumas pessoas sem lesão à polilaminina e vamos submeter, né, isso é um desenho amostral, poderia ter vários desenhos amostrais, né, mas poderia ter uma comparação entre pessoas não tratadas com polilaminina e ver como que se procede a regeneração e pessoas tratadas com polilaminina, né? E esse controle não foi feito. Então, a gente entende a dificuldade de fazer por causa da seriedade da injúria que é promovida na saúde das pessoas. Mas para que ele fosse aceito, então, em termos de método científico, né? Isso é necessário, realmente.
ter um grupo controle que a gente pudesse ter certeza de que o resultado é devido à polilaminina e não a outros fatores N, como, por exemplo, descompressão medular, como, por exemplo, fisioterapia, né? Essas coisas são bastante importantes. Quando a doutora Tatiana foi para alguns programas de TV, e ela levou um dos principais pacientes que teve uma regeneração espantosa mesmo, né? Ele deveria de ser tetraplégico e hoje ele se locomove, ele tem praticamente a recuperação de todos os movimentos, né? Mas o que fica claro é que todos os pacientes também tiveram que fazer fisioterapia. E aí a pergunta também fica: até onde é só a polilaminina e até onde a gente tem a fisioterapia? E mesmo alguns brasileiros, por mais que torçam pelo trabalho da professora Tatiana, né, a gente, como pesquisadores, né, e membros da academia, a gente fica se perguntando, né, as falhas desse ensaio clínico que ela fez e por que que o artigo que ela submeteu a essa revista, né, Nature, e percebam, os editores, eles são muito rígidos para qualquer publicação, a gente sabe que é difícil publicar e às vezes é bastante desencorajador, mas a questão é, para tu fazer qualquer estudo com humanos, a primeira coisa que tem que ser feita é uma triagem clínica, né? O que eles chamam de clinical trial, né? Que tem, isso é colocado na rede, né? Então, é publicizado e a gente tem o clinical trial do Brasil, né? A doutora Tatiana, ela registrou o estudo no clinical trial apenas em 2021, tá? Mas percebam, a aprovação do estudo no comitê de ética, né, que deve aprovar o estudo com seres humanos, ela só veio em 2022. E a doutora Tatiana registra pacientes, né, que começaram o estudo em 2016. Por que que isso é tão importante? Porque se um cientista ele não registra seus pacientes previamente, ele pode simplesmente desconsiderar os dados negativos que foram obtidos através do acompanhamento de pacientes que não mostraram, por exemplo, uma progressão positiva com a polilaminina, no caso desse caso específico, e se não está registrado, a gente não consegue saber se realmente foi testado e não funcionou ou funcionou. Vocês estão entendendo? Então, na realidade, é algo bastante sério isso. A gente tem que ter o registro no prazo certo e isso garante a lisura, né, dos dados que estão sendo publicados para uma revista, né? Então, a segurança do uso da laminina, ela está sendo posta em xeque hoje na mídia, né? Dani, até gostaria de citar um caso da Flávia Bueno, que ela entrou com uma ação na justiça para conseguir, né, ali uma liminar para dar início à utilização da polilaminina. Essa conseguiu, né? Ela conseguiu e tomou ali dentro dessas 72 horas, se não me engano, tomar a polilaminina e já está tendo uma certa melhora, conseguiu um movimento do braço direito, né? Um movimento leve, com acompanhamento de fisioterapeutas, né? Ainda está tendo todo esse acompanhamento. Então, entra de fato essa questão, né, que trouxe essa esperança a polilaminina. Então, tá apresentando para toda a população isso, né? E a galera, né, que sofreu algum tipo de lesão associada a isso, olha para essa situação
e pensa, né? Eu quero, eu gostaria, né? Eu gostaria de tentar, eu gostaria de melhorar. É realmente algo que traz para todos nós essa leve esperança. Mas, como a gente já está conversando aqui, né? Precisa de todo um embasamento, né, todo um método. Então, do que garante, né? Pode ser que hajam pessoas que vão atrás, né, entrem com ações também na justiça, consigam, essa injeção de polilaminina, só que não tenha essa melhora definitiva, A garantia, né, né, da essa melhora com o tratamento. Exato. exatamente. Então, é sim uma esperança, mas a gente tem que apresentar os fatos, né. O pessoal que está na ciência tem que apresentar ali os fatos e falar: "Gente, vamos voltar um pouquinho e vamos seguir ali as normas, as metodologias para trazer, de fato, uma evidência". Exato, olha só, a polilaminina, ela ainda não está liberada pela Anvisa, né? E a doutora Fabiana está começando na fase 1 de testes, né? Que na realidade é para validar primeiro a segurança, né, desse fármaco. Depois, tem várias outras 3 etapas de testes para que a Anvisa regulamente, né, a medicação. Então, percebam, as pessoas elas entram na justiça, querem eliminar, eu entendo, né, essa necessidade imediata de querer a cura, porque muitas vezes é urgente, mas para que a gente tenha isso, né, válido e garantido como um direito público, né, a gente precisa de um pouco mais de estudos. Essa que é a verdade. Eu acho que é importante refrisar existe? Sim. Existe. Que não é só uma questão burocrática, né? Não é só porque a Anvisa tá empacando, é o setor público. Não, é porque assim, vou repetir, não tem como a gente dizer pelo estudo dela se as pessoas que se curaram por causa da laminina e se as pessoas que morreram também não morreram por causa da laminina. Então a gente não sabe ainda realmente se isso funciona. A gente tem um estudo em ratos que comprova uma certa eficiência, mas em humanos a gente tem um estudo com 8 pessoas só e que no fim só isso não garante na verdade nada. Eu acho que precisamos lembrar também que a pesquisa em si também precisa de investimento. Para conseguir se fazer uma pesquisa ainda mais desse nível, né? Precisa ter auxílio, seja, né, governo ou privado. E de um jeito ou outro, sim, quanto mais popular se torna, né, a polilaminina, é sim uma ajuda assim para pesquisa. Com certeza, depois do boom na mídia, né? O interesse pela polilaminina e qualquer projeto de pesquisa que inclua a palavra polilaminina, ele tem grande chance de obter custeio, né, de obter recursos, e que é real, né, Chico, uma grande limitação para todos os pesquisadores, né? Quem trabalha nas universidades públicas sabe que a gente tenta fazer pesquisa, mas via de regra a pesquisa ela se desenvolve com as fontes de fomento, né, institucionalizadas, CAPES, CNPq e as fundações estaduais, né, no caso de Santa Catarina, a FAPESC, no estado de São Paulo, a FAPESP, né, essas fundações são grandes órgãos de fomento, ou eventualmente o fomento vem da iniciativa privada. E é difícil de obter, porque o dinheiro está sempre escasso. Então, é claro que a doutora Tatiana, quando ela expôs os resultados dela, eu tenho certeza que ela acredita muito nesses resultados e por isso que ela entrou nessa empreitada de tentar publicar a qualquer custo, mesmo sem ter, né, a segurança, o grupo controle, mesmo com alguns erros no artigo que os editores falaram, né? Mas eu entendo justamente que é essa questão. Existe uma corrida pelo fomento, né, pelo investimento na pesquisa, né? E o Brasil
ele tem um potencial muito grande de pesquisa, e percebam, a gente tem uma mulher na pesquisa, poxa, que coisa legal, né? A gente ter isso, e isso ter uma projeção mundial, é excelente. Só que hoje na mídia, o que que eu tenho visto? Eu tenho visto as pessoas muitas vezes falando mal do estudo porque o estudo não conseguiu ser publicado. Você está entendendo? Então, assim, estão malhando o pau porque estão vendo, né, os problemas que o estudo teve. Claro, a ciência funciona desse jeito, não daria mesmo para ter sido publicado, né? Aí depois tem alguns relatos que dizem que um paciente que depois que ele parou de fazer a fisioterapia, ele regrediu. Então, será que era a polilaminina ou será que era a fisioterapia? Vocês entendem? Então, tem muitas coisas nesse inteirinho ainda que precisam ser resolvidas, né? Antes que a polilaminina seja, né, certificada pela Anvisa como um medicamento de uso seguro. Ai, que show de viagem. Bom, também eu acho que cabe a gente mencionar, então, como a Remídia tá recebendo esse formato, né? Desse trímero da laminina. E é só o formato, né? Que tá sendo associado com a cruz, né? Então, tanto para os pacientes quanto para algumas pessoas, né? Das comunidades religiosas, entender isso como um sinal, né? Uma cura, né? De algo que vem para salvar ou ajudar. É algo que tem aqui, gente, percebam, uma conotação religiosa, né, que é facilmente compreensível nas pessoas que estão no desespero, né, e que se apeguem a questões, como é que a gente fala? As questões que não são, Metafísicas. na realidade, Mística. não são Ideológico. seculares, né, porque secularismo seria algo separado da religião, né? Então, como é que a gente diz? Há causas místicas. Era essa palavra que eu estava dizendo. Falou. Desculpa, gente. Então, assim, as pessoas apelam para um misticismo, né? E a forma do trímero, né? Dos monômeros, né? Para o nosso ouvinte saber, a molécula ela é feita de várias unidades. Cada uma dessas unidades é chamada de monômero e a maneira mais comum associada é a gente ter 3 unidades juntas que formam esse crucifixo. Quando as imagens, né, da forma da proteína foram publicadas e essa forma lembrava um crucifixo, isso já remeteu, né, a muitas pessoas da nossa comunidade como um sinal divino de que tinha chegado a cura para paraplegia, para tetraplegia e que tinha chegado no Brasil. Percebam aqui, a gente ficou super feliz com a notícia de uma pesquisadora brasileira, de uma mulher, né? Tá dando agora essa nova perspectiva para possíveis pacientes, né, de lesão medular que poderiam estar em condições bastante moderadas ou quase impossibilitados de se movimentar para ou tetraplegia, né? Isso é um motivo de orgulho para o Brasil, obviamente, mas nós estamos dentro de uma universidade e a gente está preocupado em saber por que esse artigo, quando foi submetido para Nature Neurological, né, Aspects, ele foi negado. E uma das questões que é comentada é, primeiro, né, o N amostral e depois alguns problemas metodológicos com esse estudo, né, tanto de interpretações dos dados de eletroneuromiografia, quanto um paciente que faleceu, mas que no artigo ele aponta um gráfico com acompanhamento de 400 dias, só que depois o texto diz que ele morreu no 5º dia após a lesão. Então, tem algumas questões que são difíceis de serem explicadas e se esses problemas não forem corrigidos, dificilmente esse artigo vai ser aceito por uma revista de impacto, né? Que é o que todo pesquisador deseja, né?
Evolução em Minutos.